Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente e hoje nós vamos conversar com um diretor de futebol. Na semana passada, nós entrevistamos um dos presidentes do Clube Atlético do América Futebol Clube, Alencar da Silveira, e durante o programa eu pessoalmente descobri que o América tem muita coisa mais do que os grandes times de Belo Horizonte, que evidentemente são o Cruzeiro e Atlético, dizer, pelo menos a diretoria é mais ampla. Tem 10 presidentes, eu nunca vi contar isso, 10 ou 9 presidentes. Né? E o Alencar da Silveira são facetas assim, nem sempre exploradas. E hoje nós vamos conversar com nosso convidado, o Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético. Olá, Maluf, tudo bom? Um prazer estar falando com vocês aqui e estar participando do seu programa. O prazer é todo nosso e, antecipadamente, nós agradecemos por sua participação aqui. Nós sabemos da agenda tumultuada que é de um diretor de futebol, a correria constante, ainda mais agora com tantas competições, tantos problemas para serem resolvidos, que achar uma brecha para nos honrar com a sua presença aqui no programa da TV comunitária é motivo até de orgulho para nós. Vamos, primeiramente, saber quem é o Eduardo Maluf, nós que não somos especialistas em futebol, e para os telespectadores que só tomam conhecimento durante as disputas, né? Eduardo Maluf, de onde você veio e quem que você é? Olha, eu nasci em João Monlevade, sou filho de João Monlevade, e novo eu fui para Itabira como jogador do Valério Doce, e estudei, formei curso técnico, estagiei na Companhia Vale do Rio Doce. De jogador eu virei supervisor de futebol do Valério, de supervisor eu virei diretor, virei vice-presidente, fui presidente por 2 mandatos, um mandato do Olímpio Pires Guerra, o falecido deputado, muito meu amigo, fiquei 1 ano e meio do mandato dele e fiquei mais um mandato. Naquela oportunidade, eu tive um convite para trabalhar no Cruzeiro, como gerente de futebol. Era naquela oportunidade que os times estavam se profissionalizando nessa área, e aí vim trabalhar no Cruzeiro, trabalhei de 98 a 99, em 2000 eu tive uma passagem pelo Atlético, fiquei no Cruzeiro até 2010 e já estou no Atlético há 5 anos. Olha, então você tem uma longa trajetória no futebol mineiro, né? Nascido e criado no Vale do Aço, por ali começou e jogou, inclusive, futebol, e foi se profissionalizando, tendo atuado no Cruzeiro e hoje está no seu rival, onde já esteve anteriormente também, está no Atlético. Ô, Maluf, o que faz um diretor de futebol? Quem fala diretor de futebol, mas durante as disputas, o nome, evidentemente, que entra em foco para todos os comentaristas e entrevistadores, ou são os jogadores, os nomes, ou é do técnico. Se ganhou, palmas para o técnico. Se perdeu, que o técnico vai para as cucuias, né? Começa logo fora o técnico, né? Já o diretor de futebol, às vezes até o presidente do time, dificilmente eles são atingidos por uma derrota ou glorificados por uma vitória. Tem que haver uma sequência de derrotas ou de vitórias para que a torcida peça a sua cabeça. Diretor de futebol, o que faz, qual que é o dia a dia de um diretor de futebol? Olha só, logo que eu entrei nessa função, existia, hoje deve estar na 15ª edição, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo fez um curso pós-graduação
de administrador executivo de futebol. E eu fui da segunda turma de formando, logo que eu vim para o Cruzeiro em 98. Antigamente, futebol era uma coisa mais apaixonante. O futebol vem crescendo ano a ano e ficou um esporte milionário. E os presidentes de clube, a maioria deles, tem a sua atividade, que é o ganho do presidente. Os presidentes de clube de futebol não são remunerados. Então, eles têm de cuidar das empresas dele e, na hora de folga, ele vai cuidar do futebol. Aí, eles precisaram dessa figura do gerente executivo ou diretor de futebol executivo, que é uma pessoa contratada. Eu sou contratado por contrato de períodos, 2 anos, 3 anos, como técnico. E você vive o futebol 24 horas. Então, se eu ver, eu brinco muito assim, eu tenho hora de sair de casa, não tenho hora de chegar, não sei a minha semana, a dificuldade que o Edivaldo teve para agendar comigo aqui, é porque o diretor não tem agenda. Então, hoje, o presidente tem uma reunião, amanhã em São Paulo ele tem algum problema, que ele precisa cuidar da empresa, é o diretor que vai. Faz uma venda de um jogador e precisa fazer toda a documentação, operacionalizar. Quem viaja para o exterior é o diretor. Vai buscar uma contratação. Desculpa. Então, é uma vida atribulada. E no departamento de futebol, você tem jogadores, categoria de base, jogadores profissional, comissão técnica, em torno de 150 pessoas que estão subordinadas a você. Então, você é responsável pela logística, pelo departamento médico. Você tem um médico que é o responsável pelo departamento médico, você tem um departamento técnico, você tem um departamento jurídico, e isso tudo sob a coordenação do diretor de futebol. Amanhã, a gente vê isso recente, colocou um jogador irregular, a responsabilidade é do diretor, porque você tem um departamento subordinado a você e que você é que dá as diretrizes, você que faz essas cobranças. Acompanha o dia a dia, os problemas dos jogadores, fazer contrato, definir premiações, você acerta com o presidente um orçamento do ano, senta com ele toda semana, define, mas o dia a dia é o do diretor, com o técnico, com a comissão técnica, problemas que tem, crises internas que você tem que tratar e que não pode deixar que isso venha se tornar publicamente, e virou uma função muito importante dentro de um organograma de um clube de futebol. É um gerentão, vamos dizer assim, de um time de futebol, uma peça-chave. Tem que ser realmente um profissional, um excelente profissional, porque pelo que eu percebi aí, o diretor de futebol, ele está ao lado ou à frente do presidente do clube na hora de tomar determinadas decisões que o presidente não vai tomar sem a cooperação dele. Certamente até em escalação de jogadores para determinado time, já que o diretor de futebol é quem sabe quem está em condição, quem não está. Na hora de uma contratação, será que seria conveniente você, pelo menos, o diretor de futebol, pelo menos é ouvido nessas negociações? Claro, só ver, nós também, final de outubro. Final de outubro. Já vamos entrar em novembro. Então, nós já estamos com o planejamento de 2016 bem adiantado. Então, eu acerto com o técnico as possíveis saídas, as possíveis entradas, reunimos com o presidente, colocamos para ele e ele nos dá carta branca ou não para fazer investimentos, para fazer contratações de ponta. Eu já estou há 5 anos no Atlético, né? E nesse período de 5 anos nós já ganhamos 6 títulos. E títulos expressivos que o Atlético não tinha na história dele. O Atlético hoje é um time que tem 5, 6 jogadores de nível de seleção brasileira. Jogadores que a gente fica na expectativa de vir a ser convocado. Jogadores sub-20, um trabalho muito bem feito na categoria de base, que tem um diretor que cuida, que é o André Figueiredo, e que a relação nossa é muito grande. Então existe uma aproximação muito boa
do departamento profissional com o departamento amador, e para os anos seguintes, quando a gente vai determinar o elenco, o diretor da base passa para mim os jogadores que ele acha que tem condição, são jogadores que no decorrer do ano já treinaram com o técnico que ele vê. É como uma empresa, em qualquer segmento. Tem o presidente, que o regime do Atlético é um regime presidencialista, quem decide tudo é o presidente. Ele tem o diretor, como numa empresa, o diretor financeiro, o diretor administrativo, o diretor jurídico, e o Atlético flui muito bem como uma empresa bem-sucedida. Mas não tem nenhuma dúvida que o diretor de futebol, como o nosso convidado, Eduardo Maluf, é que é o cara na organização esportiva. É um homem que tem que estar por dentro de tudo, conversar sobre tudo, discutir, apontar erros, falhas, dar sugestões e tal, para depois venha a ser tomada a decisão, no caso do Atlético, num regime ultrapresidencialista, a última palavra é do presidente. Alguém tem que dar, sim, a última palavra. Ô, Maluf, como eu te alertei antes da gente começar, o nosso programa Gente que é Gente não é um programa esportivo, é um programa que faz entrevista com pessoas de destaque em quaisquer segmentos. E hoje, graças ao Edvaldo, que você mencionou, que não sou eu, é o nosso produtor ali, que é meu xará e é comentarista de futebol e outro programa que fazemos, eu vou te fazer uma pergunta assim, meio de estalo, que tem a ver mais com futebol. Em confidência, você pode responder ou não. O segredo é sempre a alma do negócio. Essa é a regra de todo bom comerciante, todo bom empresário. Mas vamos ver se você pode responder ou satisfazer a curiosidade de alguns telespectadores aqui. Nós estamos no final de temporada. Daqui a pouco surgem as especulações, se o time de futebol, no caso o Atlético, às vezes tem que negociar para sobreviver. É difícil segurar os melhores jogadores. Qualquer time tem dificuldade, porque logo vem o assédio dos clubes europeus, dos clubes do exterior, que oferecem rio. Mas o Galo pretende, nesse final de temporada, vender algum jogador? Olha, o Daniel entrou em janeiro, vindo aí de uma administração muito bacana, do Calil, e ele optou por não vender ninguém. E o futebol brasileiro, os clubes estão muito mal financeiramente, e ele fez essa opção, e eu não vejo como não vender nenhum jogador para a próxima temporada. O que deixa o Atlético muito tranquilo é que hoje o Atlético, com esse Profut, esse refinanciamento das dívidas, a perspectiva para o Atlético é muito boa. Então, você vende um grande jogador, mas tem possibilidade de trazer outro grande jogador. Em 2014, nós abrimos mão do Ronaldinho, que era o maior ídolo do time, e todo mundo achou que ia ser o fim do Atlético. E aí nós logo depois ganhamos a Copa do Brasil. No fim do ano, nós vendemos o Diego Tardelli, era o maior ídolo do Atlético. Trouxemos o Lucas Prato. O Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, disputou bem a Libertadores e está disputando bem o Brasileiro, com chance de brigar pelo título ainda nessas últimas rodadas. Então, o futebol é assim, você precisa vender, mas ser criativo para repor bem. Nos últimos 5 anos, o Atlético tem ido bem. Né? O Atlético ganhou nos últimos 3 anos, especificamente. Ganhou a Copa Libertadores, ganhou 2 campeonatos mineiros, ganhou a Recopa Internacional, ganhou a Copa do Brasil, está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Então, a estrutura ficou muito boa. Se você perde 1 ou 2 jogadores, fica fácil de você repor esses jogadores do mesmo nível. Ok. Nós estamos conversando com Eduardo Maluf, diretor de futebol do Clube Atlético Mineiro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos.
Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Retornamos com Gente que Gente, um programa de entrevistas feito em parceria com as TVs comunitárias de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Ipatinga e Uberaba. O nosso convidado de hoje é lá do Vale do Rio Doce, é o diretor de futebol do Atlético, nascido em Molevade, Eduardo Maluf, que no primeiro bloco respondeu a todas as nossas perguntas, muitas dos bastidores do futebol dos bastidores do Atlético, com muita sinceridade, com muita espontaneidade. Realmente é um bate-papo muito agradável que está ocorrendo aqui no programa de hoje. Tanto que eu vou me encorajar a fazer ao Maluf uma pergunta também que poderia ser de caráter confidencial. O Atlético, todos sabem que o Atlético tinha uma dívida enorme, o que lhe dificultava segurar jogadores como jogadores de bilheteria de nome, como Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli. E hoje, Maluf, a situação do Atlético, a situação financeira, qual que é a arrecadação anual do Atlético? Olha só, o Atlético vem, como a maioria dos clubes do Brasil, de administração de muitos anos e a maioria dos clubes endividados. Então entrou agora esse Profut, que é um refinanciamento das dívidas dos clubes. E a partir de 2016, o Atlético vai estar entre os clubes bem redondinhos no Brasil. No balanço do Atlético de 2014, o Atlético arrecadou próximo de 200 milhões no ano. Para 2015, pode ser 220 milhões mais ou menos. Poucas empresas no Brasil têm uma receita dessa. Só o que inviabilizava os clubes? As dívidas, as penhoras, as leis que não eram muito boas. A partir de agora, com esse Profut, o Atlético vai ter um pagamento mensal durante 15 anos, 18 anos, dessas dívidas fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e vai dar ao clube o direito de começar do zero, pagando os impostos agora, pagando tudo em dia e não tendo nenhum tipo de bloqueio. Só para o senhor ter uma ideia, o Atlético fez uma venda do Bernardo, que foi uma das maiores vendas da história do Atlético, 25 milhões de euros. Hoje, próximo mais de 100 milhões. De 100 milhões. 50 milhões ficou bloqueado na Receita por causa de dívida. Quer dizer, nós fizemos uma venda para utilizar aquele dinheiro para uma série de coisas e o dinheiro ficou bloqueado. Qualquer receita que tinha era bloqueada. Então, o Atlético tem um departamento jurídico, de planejamento, um departamento financeiro muito bom, todos profissionais. O Atlético não tem, com exceção dos assessores do presidente, ninguém que não seja remunerado. A estrutura do Atlético é toda profissional. E isso faz com que você busque no mercado só pessoas competentes. O financeiro do Atlético é muito competente. E a partir de 2016, com uma receita que eu acredito que vai passar de 250 milhões para 2016, o Atlético vai ter uma condição muito boa para os próximos anos, porque ele está enxutinho,
com o departamento de futebol, com o clube, porque quando o presidente tem um diretor de futebol, ele tem tempo de cuidar melhor de outros departamentos, buscar receitas maiores, e o Atlético está no caminho muito certo. O Atlético vai ficar mesmo na Libertadores ou ainda tem zebra por aí? O Atlético na Libertadores já está garantido. Olha só. Eu queria só falar para o torcedor entender o seguinte. Quando nós trouxemos o Ronaldinho, e que foi uma tacada grande do Calil, que era o presidente nosso na época, o Ronaldinho tinha um contrato, um salário fixo e uma série de objetivos por performance. Então ele ganhou um salário muito grande aqui, porque as conquistas com ele aqui foram muito grandes. Mas na vida da gente, a gente tem o dia de chegar e o dia de sair. O Ronaldinho foi ótimo para o Atlético. O Atlético foi ótimo para o Ronaldinho. Foi bom enquanto durou. E é isso. E o dia que não deu mais, foi bom para os dois. A lembrança do Ronaldinho como ídolo, a projeção que ele deu para o Atlético foi um negócio espetacular. E ele recuperou o prestígio dele, ele voltou para a seleção brasileira, ele teve propostas para sair do Brasil. E eu falo para o senhor assim, ó, dentro dessa lei nova do Profut, os times de futebol devem gastar, no máximo, até 80% do que ele arrecada. E eu falo para o senhor que o Atlético gasta muito menos do que os 80%. Então, o que inviabilizava muito o Atlético era a dívida que tinha. Como você tem como pagar durante 18 anos essa parcela da dívida, o Atlético vai ter uma condição muito boa para os próximos anos na montagem de um time de futebol. Ah, que beleza. Esse Profut foi um ajuste com o governo federal, de protelar os pagamentos, parcelar as dívidas? É um programa de profissionalização dos clubes de futebol. Então pegou as dívidas, eu vou falar assim a grosso modo. O Atlético devia algo em torno de 300 milhões. Para ele aderir a esse Profut, ele teve um desconto. O que o governo faz para todos, ele fez para o futebol também. Né? Faz para banco, faz para montadora de carro, e aí fez para o futebol. Caiu para 220 milhões. Desses 220 milhões, abateu parte desse dinheiro e dividiu em 240 meses. Então o Atlético vai pagar algo em torno de 700 mil por mês durante 20 anos, 18 anos. E que é completamente viável dentro da receita do clube. Não vai ter bloqueio, não vai ter mais nada. E acho que os clubes que estão organizando, como o Atlético está, o Daniel Nepomuceno, que é um presidente jovem, atuante, dinâmico, o futuro do Atlético é muito promissor. É bom saber que os times de futebol, de Minas pelo menos, estão em boas mãos. Eu sou colega de turma, de Faculdade de Direito do Gilvan de Pinho Tavares, né? Inclusive, desde que ele assumiu a presidência, o Cruzeiro passou por fases boas. Evidentemente, tem as idas e vindas, como o Atlético agora sofreu uma porrada, uma balaiada, mas logo depois, não obstante, ele está muito bem nas competições e brigando aí pelo título da Libertadores da América, situação financeira equilibrada, com futuro praticamente assegurado. É só não cair na mão de alguém que faça bobagem, como acontece com a CBF, como acontece com os times da Espanha, com a FIFA. Enquanto essa corrupção não chegar aqui aos nossos clubes, nós com certeza iremos bem, porque a vocação para o futebol, para os esportes, dando liberdade à molecada aí de jogar e sobressair. Eu vi uma notícia aí, não me lembro se foi do Atlético, a meninada que treina no Atlético sendo levada para as ruas para jogar pelada. Isso é muito bom, porque foram das peladas que surgiram os grandes craques, os garrinchas da vida. Bom, nós estamos no final do programa, Maluf, não podemos perder a oportunidade de saber a respeito dessa nova liga. O Calil, na minha opinião, um maluco, um grande empresário, um cara de decisões bravas e que quando cismam com a coisa é para valer, tem o chupim meio curto, né? E isso tem dado certo. Ele inventa e negocia isso com
com o Cruzeiro e com o América e dá-lhe na cabeça de criar aqui uma liga de futebol. Teve inicialmente o apoio da CBF, depois esse apoio foi tirado, então essa liga estava para sair, sai, não sai, agora parece até em escala. Sai a liga, é um bom negócio para os times de Minas Gerais e especificamente para o Atlético? Eu acho que a nível de Brasil é muito importante, né? É a primeira competição independente da CBF. É uma liga profissional e que eu vejo um segundo passo como uma liga nacional. E que a CBF vai cuidar de seleções, de futebol feminino, de outras coisas. E deixar a liga também profissional. A gente fica muito triste no futebol assim, ó. O futebol é todo profissional. Existem dois amadores. O juiz, quando eu falo juiz, é a arbitragem, que devia também profissionalizar e melhorar a qualidade desses árbitros. E o segundo é o presidente da CBF. É inadmissível que uma CBF não seja profissionalizada. Aí você tem o Ricardo Teixeira preso. O Marinho entrou Infelizmente, preso. meu conterrâneo lá de Carlos Sagas. O Marco Polo Deonero não pode sair do Brasil. Bom, aí você vai para a FIFA, corrupção. O que precisa é deixar essa balela. Ninguém precisa trabalhar de graça. Coloque os profissionais para trabalhar. Está aí o Calil hoje como CEO da Liga Sul Minas, que é um cara que tem condição de estar dirigindo uma Liga Nacional profissionalizada e que não tenha esses escândalos, essas corrupções. Então eu acho que a Liga, num primeiro momento, é uma competição pequena, curta, mas ela vem para engrandecer o futebol e mostrar que pode se pensar maior, pensar numa Liga Nacional de Futebol. Finalizando, Maluf, mais uma vez te agradecendo sua presença aqui em nosso programa, o que nos deu muita satisfação, muito nos honrou. Eu deixo a oportunidade para você dirigir a mensagem que quiser aos nossos telespectadores, de muitos deles atleticanos, pelo menos uns 10% aí, talvez. Não, eu agradeço, eu acho que é importante a gente participar, né, uma TV comunitária e que vai para diversas cidades do interior e falar para o atleticano que o que eu sinto orgulhoso hoje é de sair na rua e ver que o atleticano sentiu de novo orgulho de ser atleticano, de confiar numa equipe que tem conquistado títulos importantes e o papel do torcedor é fundamental nessa trajetória que o Atlético vem conquistando. Os jogadores sentem essa sinergia com a torcida acredita nas coisas mais impossíveis e o Atlético vem mostrando para o mundo inteiro a grandeza que é essa instituição, Clube Atlético Mineiro. E eu vou retribuir a gentileza de vocês através do diretor de futebol, do Atlético. Já vocês que são cruzeirenses, ou nós aqui, em off, os americanos, se a Libertadores não deu pra gente, vamos torcer pelo Atlético, vamos torcer pelo futebol de Minas, pelo futebol de Belo Horizonte, pelo futebol do Brasil. Obrigado, Maluf. Prazer estar aqui com Obrigado, você. telespectadores, por sua audiência. Continue conosco na TVC BH, 20 anos no ar.